Bom dia a todos e a todas, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, amém? Então, eu tenho refletido esses dias sobre um texto que eu achei extremamente significativo e ele vem de encontro a algumas perguntas que muitas pessoas fazem e questionamentos. Tipo assim, Vera, eu não consigo parar de fazer algo que eu estou fazendo. Eu sei que é errado, sei que é pecado, mas eu continuo fazendo. Eu não consigo. Eu não tenho resposta. Provavelmente alguns também não terão. Mas vamos ver se a Bíblia tem resposta para isso? Então, lá de 1 de João 2, fala assim, olha, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, porque guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele permanece, tem sido aperfeiçoado nele o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. É interessante que, às vezes, a gente pensa assim, é muito fácil falar, né? Mas como é que eu faço para não fazer de novo? Porque eu não consigo. Na Bíblia não tem um versículo que diz que a carne é fraca? Sim, mas a Bíblia também diz que o Espírito é forte. Olha que maravilha. E nós temos o Espírito de Deus, nós que já reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito de Deus habita em nós. E é por isso que Paulo fala aqui, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque a gente, quando aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. E é por isso que ele enfatiza isso. Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Veja, lá na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Não foram alguns, foram todos. E a Bíblia também diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E olha que bênção, a gente tem Jesus Cristo como advogado supremo. Ele é o nosso advogado. Ele é o advogado por excelência. Ele nunca perde uma causa. Se você está pendente com alguma coisa na sua vida e se você lançar para Jesus e pedir que ele pleiteie a sua causa, pode ter certeza que você vai ser vitorioso, vitoriosa. Por quê? Porque é Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que está à destra do Pai, que vai interceder junto ao Pai por você. E o Espírito de Deus que habita em nós também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sempre vou repetir isso, tá? Porque essa é a base da vida cristã. Mas veja, se Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e se Ele é o nosso advogado supremo, então, se a gente sabe isso, nós temos que guardar os mandamentos do Pai. A Bíblia diz que os mandamentos que estão na Bíblia, que Deus deu, não são penosos. Você fala, que é isso? Eu vou ter que deixar fazer muita coisa na minha vida. Sim, nós temos que abdicar de muita coisa, porque nós não somos desse mundo, né? Vocês conhecem aquela historinha, uma ilustração, né? Era de madrugada e duas mulheres, já de certa idade, estavam voltando da vigília, que tinha tido vigília, e já estava rompendo a manhã quando elas saíram para ir para casa. E as duas estavam voltando quando apareceram dois ladrões e falaram para ela, assalto. Aí elas falaram, vambora, vambora, nós não somos desse mundo, vambora, não precisamos temer, Jesus está conosco, nós não somos desse mundo. Aí os dois ladrões saíram correndo. Aí a gente pergunta, mas por que eles saíram correndo? Porque elas falaram que não são desse mundo? Sim,
nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Vera, então nós somos extraterrestres? Não, nós somos humanos, porém servimos ao Senhor e Salvador Jesus e vivemos para a glória de Deus, né? E tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ação, fazem tudo para a glória de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que você vê que não está certo, se você vir que está errado, faz o seguinte: isso é para a glória de Deus? Se não for, não faça. Não faça, porque você vai estar pecando. E a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Então veja, a carne é fraca, o espírito é forte e nós temos a palavra de Deus para entendermos, compreendermos o que nos é lícito e o que nos é lícito. Inclusive, lembra daquela reflexão que eu já fiz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Agora, eu fazer uma opção em viver pecando é uma opção minha. Então, se eu quiser continuar assim, eu vou viver assim. Porém, eu vou colher, né, as consequências desse meu ato de não seguir a vontade de Deus. Hoje pela manhã eu estava orando e eu vejo muito no Spotify e tocou um hino antigo que quando eu estava namorando meu marido, que ele estava em Campinas, né? A gente morando longe, né? Morava no Rio, ele em Campinas. Falamos assim, será que realmente é de Deus isso? Aí ele falou, Vera, a gente tem que orar, né? Eu falei, agora, faz o seguinte. Durante 30 dias, gente, eu à época tinha o quê? 17 anos, 16 anos, 16, 17. Falei assim, faz o seguinte, foi 16. Falei assim, nós dois vamos todos os dias ler a Bíblia, onde você quiser, onde o Espírito colocar para você ler, e vamos cantar esse cântico, que o tema dele é a vontade suprema. Eu vou cantar só um pedacinho para vocês verem. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Lindo, né? Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Olha, e tem muitos outros, ele é grande, por isso que não dá para cantar tudo. Mas tua vontade faz ao Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Olha, eu estou pedindo para Deus, Pai, tu és o oleiro. Faze o que tu quiseres na minha vida. E na época eu falei, se esse namoro vir do Senhor, se for para o Senhor, eu tinha convicção de que era meu marido, mas ele ainda estava indo para longe. Eu penso que ele deve ter pensado na época, ele falou que pensou, nossa, ela é tão novinha, mais nova do que eu. Aí ele de certa forma, ele ficou ansioso e temeroso, né? Porque eu no Rio de Janeiro, morando sozinha, sem namorado. Mas, gente, quando a gente ama, para que a gente tem que ser infiel? Se eu era namorada, mas eu já o amava há muito tempo, eu sabia disso. Mas aí, não ficamos nem um mês. Ele, bem antes disso, ele foi para o Rio e ele falou para mim por que ele estava ansioso, meio com medo mesmo, porque eu era nova, né? Bom, conclusão, continuamos namorando. E isso, com namoro, já deve ter quase assim, não, tem 49 anos, né, que a gente se conhece assim. Então, e esse ano faz 50, né, de namoro, com namoro e tudo, né. Mas veja, eu, como ele, eu falei, não quero a minha vontade, nem a sua, eu quero a vontade de Deus. Então, vamos nos colocar diante do Pai e vamos pedir a direção dele. Se for para ser, o Espírito Santo vai nos dar paz, porque a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Então, quando eu faço a vontade do Pai, meu coração está em paz. Mas quando ele está, incomodado, angustiado, tem que parar, orar, buscar ao Senhor e
compreender o que Ele está querendo falar comigo no meu espírito e por meio da sua palavra. Amém? Você quer fazer isso? Então, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Se você tem alguma causa, se você está passando por alguma dificuldade no casamento, se você está passando por alguma dificuldade com qualquer pessoa da sua casa ou no trabalho, seja onde for, não tenha raiva dessa pessoa, nem fique chateado. Coloque isso diante de Deus, peça para Jesus pleitear a sua causa e ore por essa pessoa, abençoando a vida dela. E eu tenho certeza que você vai ser mais do que vencedora, mais do que vencedor. Amém? Um dia de muitas bênçãos, que o Pai esteja derramando muita graça sobre a sua vida. Sinta-se abraçado por Jesus, tá? Um dia de muitas bênçãos, Pai.